Faltam 3 dias, 12 horas e 49 minutos para o primeiro turno das eleições presidenciais e foi divulgada nesta madrugada uma nova pesquisa Genial Quest para a presidência da República. Na pesquisa estimulada, Lula aparece com 46% dos votos. Na última pesquisa, o petista somava 44%. Eu acho que aqui a gente está com os votos válidos, é isso? Exatamente. A gente está na tela com os votos válidos, enquanto eu estou lendo ali os votos de intenção de voto. Lula, pelos votos válidos, aparece com 50,54%, o que daria a vitória em primeiro turno. Jair Bolsonaro, do PL, 36,26%, e quebra-se assim exatamente por causa do cálculo de votos válidos, certo, Yuri? Foi feita aí uma proporcionalidade, né, de somar todos os votos em algum candidato, né, as porcentagens e aí... E tirando brancos e nulos, que a pesquisa certamente encontrou também. Na verdade, eu estou perguntando para o Yuri, eu tinha que estar perguntando para o Guilherme, né? Que foi... Exato, que é um dos responsáveis por esses números. Só continuando para a gente fechar aqui, gente. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 6,5%. Simone Tebet, do MDB, com 5,49% dos votos válidos. Ou seja, é exatamente assim que vai ser contabilizado no dia da eleição pelo Tribunal Superior Eleitoral, excetuando-se votos brancos e nulos. E Soraya Tronic, do União Brasil, com 1,09%. Eu vou direto para você, Guilherme. Primeiro, então, é mais uma pesquisa que mostra como o candidato do PT está ali no limite para levar essa vitória em primeiro turno. O que pode tirar dele dessa vitória e no que a gente tem que prestar atenção nos próximos dias? Perfeito. Márcio, é muito interessante, né? Porque a Quest tem feito pesquisas desde julho do ano passado. Então, a gente consegue ver toda a série histórica dessas eleições. E essas eleições são marcadas por uma continuidade dos votos do presidente Lula e o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, que subiu muito a partir de abril. Mas nas últimas 2 semanas, na verdade, o presidente Bolsonaro parou de subir. Agora ele ficou parado e a gente viu na pesquisa de hoje essa oscilação para cima do ex-presidente Lula, passando justamente, né? Ele hoje tem na intenção de voto mais do que a soma dos outros candidatos. E é por isso que a gente está vendo 50,5%, ou seja, ele tem um pouquinho a mais do que a soma de todos os outros candidatos em termos de votos válidos. Essa é a grande novidade, né, na pesquisa de hoje, é que essa oscilação do ex-presidente Lula é suficiente para passar, né, a medida ali dos 50%. Então, por isso, né, isso aumenta, digamos, a probabilidade do ex-presidente Lula ganhar em primeiro turno. Ainda, digamos, tem muita corrida, né, nesses poucos dias. Muita coisa pode mudar, a gente pode falar de voto útil daqui a pouco. Mas é importante ressaltar isso, né? As pesquisas têm indicado que o presidente Bolsonaro estabilizou, ele que vinha crescendo estabilizou, e agora o ex-presidente Lula tem uma oscilação positiva. Ou seja, subiu 2 pontos percentuais na intenção de voto. Márcio, eu queria trazer primeiro uma análise desse número, depois um bastidor da campanha do Lula. Estava falando mais cedo com o Felipe Nunes, colega do Guilherme, que estava aqui com a gente no 360. E ele estava me chamando a atenção que essa subida do Lula, ela vem dos homens no Nordeste. Uma espécie de efeito manada. Quando você está inserido num ambiente em que todo mundo está indo para um lado, como é o caso do Nordeste, onde o Lula tem uma ampla liderança, particularmente entre as mulheres, você acaba arrastando os outros. E ele falou que você percebe isso muito claramente quando você olha os recortes. E então, assim, existe a chance dele levar em primeiro turno, mas ainda ele não verifica o que já aparece em outras pesquisas, como a Atlas, por exemplo, uma desidratação do Ciro e da Tebet que teria que acontecer para realmente garantir uma vitória em primeiro turno. Por enquanto, ainda é de Bolsonaro para Lula. Essa foi a primeira observação que ele fez. E aí, quando eu fiz esses números, eu fui perguntar à campanha do presidente Lula para falar como é que vocês estão se organizando, né? Porque vai que tem uma possibilidade de vitória já no domingo. E aí, o que eles me falaram é o seguinte, olha, nós chamamos uma reunião do Conselho Político da campanha para segunda-feira e a reunião está mantida, tendo vitória em primeiro turno ou não, e o objetivo dela é muito parecido nas duas opções. É ligar para todos os outros candidatos, que eles chamam do campo democrático, então isso exclui o Bolsonaro. Se Lula não vencer, para pedir apoio. Se Lula vencer, para chamar
se Lula vencer, para chamar na formação do que eles estão chamando de uma aliança, uma ampla aliança para um governo de reconstrução do país. E aí a fonte estava conversando comigo, falando, olha, embora nós já tenhamos aí 11 partidos nessa aliança, a gente vai precisar do MDB para governar, a gente vai precisar do PSD, a gente vai precisar até do PSDB. Então, eles já estão com essa estratégia, que na verdade é um passo além dessa estratégia que eles já estão traçando, né? Eles estão com esse discurso da ampla aliança. Então, é continuar com isso daí, seja para enfrentar Bolsonaro no segundo turno, seja para já discutir um novo governo na eventualidade de fechar a fatura no domingo. Além desses números em votos válidos, e é a primeira vez que a gente mostra uma pesquisa assim que surge na tela, os números em votos válidos, o que até assusta um pouco, porque a gente está acostumado a ver Bolsonaro com 33, 32, 34, aparece com 36,2. Nos válidos dá essa subidinha. A gente tem mencionado um pouco dessa conta, enfim, e do quanto, mas na verdade, por exemplo, o IPEC já estava fez essa conta e apontou ali, chegou a falar inclusive em 52% dos votos válidos. Se a gente for fazer o arredondamento por aí, a gente estaria falando de 51 a 36. Além dessa visão, a gente tem outros recortes que você vai nos trazer, inclusive, não é? Tem aqui, vamos lá, Márcio? Sim. Deixa eu relembrar aqui quais são os recortes que a gente vai mostrar. A gente vai pegando um pouco dessa linha que tem tudo a ver com a questão que está colocada dos votos válidos e de ter ou não ter primeiro turno, que é a migração de eleitores. E aí tem uma tendência aqui dos eleitores de Simone Tebet, né, Guilherme, de redução da convicção daqueles que dizem que não mudariam o voto. Eram 2 semanas atrás, 81% desses eleitores de Simone. Vá lá que é uma amostra menor, né? Mas importante para a gente ver. E agora 64%, ou seja, era de 4/5, né? De 8 em cada 10, agora a gente está falando de 2/3. Enquanto os que mudariam, aí sim, quase chegando em 1/3 dos eleitores de Simone Tebet. Enquanto a gente vê uma cristalização, ou seja, uma decisão em Lula ou uma decisão em Bolsonaro, em Simone Tebet é mais uma vai dando uma gelatina não cristalizada para uma mudança de voto. Se bem que nem é tanta gente assim, né? Não, mas é um movimento importante, né, Guilherme? De certa forma, isso aqui ilustra o segundo turno sendo antecipado pelos eleitores, né? Perfeito. Vale ressaltar alguns pontos aqui, né? O primeiro deles é que eu gosto muito da palavra cristalização, porque uma das perguntas que a gente faz na pesquisa Genial Quest é o quanto o seu voto está definido ou ele pode mudar. Isso é fundamental, porque como a gente, na verdade, pode ver patamares altos, mas eleitores que não estão definidos, né, eles poderiam mudar, então, na verdade, a gente tem mais ou menos confiança. E a pesquisa mostra, né, ao longo do tempo, que cada vez mais os eleitores estão com o voto definido. Isso é muito importante. E mais importante ainda, né, nessa discussão se pode ter vitória em primeiro turno, é como estão os eleitores de Ciro Gomes e de Simone Tebet. Porque se, né, os eleitores dos dois candidatos pudessem migrar, e a gente sabe, porque a gente pergunta para quem que você migraria, ou a gente pergunta, né, você migraria para o Lula se tiver chance de primeiro turno? Então, quando a gente pergunta, né, se o voto está definido, ele é fundamental. Porque se o pessoal diz, olha, na verdade eu não vou mudar mais, a gente sabe que é isso, assim, o ex-presidente Lula não deve subir mais. Mas se tiver mais gente podendo mudar, tem essa possibilidade, né, a probabilidade. E isso mostra as pessoas pensando nisso. Exato. A campanha do voto útil do Lula, ela tem pegado, pelo menos feito as pessoas pensarem no assunto. É isso que isso mostra. E tem mais gente disposta a ouvir isso, né? Sim, quando você sobe de 19 para 30. Não, e está sendo bem sucedida, principalmente porque a gente está vendo aqui, em debate, Simone Tebet se destacando. Sim. Mesmo assim, mesmo com um bom desempenho dela, o discurso talvez do PT ou do próprio presidente Lula de tentar convencer essas pessoas que votam em Simone Tebet ou em Ciro Gomes para mudar de voto, tem dado resultado. Márcio, e eu tenho dito isso, acho que já disse aqui na Arena, eu não me lembro de uma campanha em primeiro turno, fazer uma campanha tão forte pelo voto útil. Porque a campanha do voto útil, tradicionalmente, ela sempre passa soberba, passa salto alto, passa clima de já ganhou. E quando você conversa com o QG do Lula, eles dizem não tem nada disso. E a gente sente que não tem nada disso, tanto que a gente está vendo essa reta final. O foco é no voto útil. Então é raro isso, não é comum, é atípico que a gente está vendo de um candidato que lidera as pesquisas para o principal cargo da República, fazer uma campanha tão forte, explícita, intensa, tendo novidade
todo dia. Hoje teve o Carlos Veloso, por exemplo. Ontem foi Joaquim Barbosa, intelectuais. Ontem à noite, empresários. Não é que eles falam, vamos fazer voto útil e cruza os braços. Faz o voto útil e põe essa campanha na rua, fazendo as pessoas e influenciadores e personagens. Né, Caio? Exatamente. Terceirizando, porque esse é o interessante da estratégia. Porque se o Lula for pedir voto diretamente, é muito complicado. O que ele está fazendo ele pede para as pessoas irem votar. É isso que a gente tem na campanha. Ele terceiriza para pessoas que, teoricamente, não são do espectro político dele, né, Maio? O STF, que o condenou, depois o absolveu, os empresários... Absolveu não, anulou as condenações. Perdão, muito obrigada. Anulou as condenações. Então, você tem ele vai buscando de... pontas do lado de fora do espectro político dele e vai fazendo uma terceirização dessa busca do voto. É a bandeira da campanha agora, né? Desculpe, Yuri, vai lá. Não, eu ia complementar duas coisas pegando os ganchos de vocês dois, né? Primeiro, essa história, por exemplo, do ex-ministro Carlos Veloso, que falou hoje, Joaquim Barbosa falou ontem, havia uma expectativa de outros ex-ministros, ministros aposentados do Supremo também falarem, e o ex-ministro Marco Aurélio Mello, inclusive em entrevista aqui à CNN, chegou a falar em não votar no Lula e votar em Bolsonaro, né? E aí já ficou até uma brincadeira de bastidor, é que mesmo entre os ministros aposentados, Marco Aurélio Mello vai ser voz dissidente, os outros todos formando maioria para o outro lado. E a outra questão que acabou passando meio batido ontem, por causa, e óbvio, né, pelo interesse jornalístico que existe da reunião do Lula com os empresários e pelo volume de empresários que estiveram com ele, mas essa reunião da tarde de ontem, com os intelectuais, com ex-ministros de Fernando Henrique Cardoso, ex-secretários do governo Alckmin, ou seja, muitos tucanos de uma ala até mais conservadora, como o ex-secretário João Meirelles, que é um nome bem fiel, bem leal a Geraldo Alckmin, acabou passando um pouco batido o simbolismo político que isso significa. O quanto isso tem uma espécie, e a palavra que eu ouvi de pessoas que participaram dessa conversa, de reconciliação entre PT e PSDB, quase que dando razão àquela frase do Paulo Guedes de que tudo foi governo de esquerda nos últimos 30 anos, mas que no fundo, foi uma espécie de reencontro de dois partidos que têm trajetórias semelhantes no campo da centro-esquerda diante do que estão vendo agora. Partidos que tiveram uma atuação pela redemocratização do país, essas forças políticas, né? E aí estava José Carlos Dias, Rubens Recupero, pessoas mais novas como Alexandre Schneider, secretário de Educação, e o quanto Lula e Alckmin estavam ali num ambiente levando a essa reunião que eu achei muito interessante. Estava o André Lara Rezende, que é um dos criadores do Plano Real. O André que já está ele mudou muito a filosofia econômica dele, ele hoje tem uma filosofia mais desenvolvimentista, mas enfim, ele é um símbolo. E aí eu estava conversando com ele, perguntei, falei, mas André, você não acha que é um pouco de um cheque em branco que vocês estão dando para a política econômica do Lula? E ele falou, não, acho que não. Eu acho que a gente está muito cansado dessas campanhas agressivas e polarizadas. Estou até lendo aqui para me relembrar, porque essa conversa foi ontem. E aí ele me disse, quanto mais cedo se formar uma nova coalizão civilizada, melhor. Aí eu perguntei, mas você acha mesmo que o PT está disposto a formar essa coalizão? E aí ele me falou, o Lula parece que sim. E eu falei, mas você está fazendo uma divisão entre o Lula e o PT? Ele falou, estou, não são coincidentes. Olha só, deixa eu jogar... Para nós essa divisão existia há muito tempo e os governos do Lula são marcados por essa divisão. Enfim, mas mais ou menos, sim, né? Não, no sentido de que o Lula sempre foi muito mais aberto a essas conciliações. Só o Lula bancaria, por exemplo, o Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, lá em 2003. O PT jamais toparia isso, o PT engoliu aquilo naquela época. Trazer o Alckmin também, né? Uma decisão que parece passou pelo José Lula. José Alencar, para ser vice do Alckmin, o Lula peitou o PT. O PT tinha reunião, assembleia, que os caras juntavam 3 mil pessoas para xingar o José Alencar. Mas eu achei muito forte isso do André. A diferença entre o Lula e o PT. Eu não sei porque eu estou lembrando do Ciro Gomes falando Lula, esse encantador de serpentes. Mas isso fica para outra hora. Só voltar agora com a Thaís e agora com o Felipe Moura Brasil, que se junta ao nosso time. Boa noite, Felipe. Thaís, você tem uma informação e uma opinião sobre isso que a gente está discutindo aqui. Essa pesquisa e bom, enfim, todo esse pacote de que a Quest nos oferece desde a meia-noite, a 0 hora de hoje.
Márcia, era só para fazer um complemento a essa apuração dos apoios de ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim, o PT está trabalhando para ter mais apoios até o fim da semana. A ideia é pouco fechar uma geração ali de ministros do Supremo Tribunal Federal anterior a essa que não votou nos casos que a gente já citou aqui, do ex-juiz Sérgio Moro e da Operação Lava Jato. E aí entra Carlos Aires Brito entre eles, e esse apoio já é dado como certa. Eles estão esperando apenas essa manifestação que está prevista para acontecer hoje. Márcio. Obrigado, Thaís. Isso é importante. A gente vai destacar daqui a pouco qual o peso disso, qual o efeito desses apoios que vêm, digamos, da nossa mais alta corte na campanha de Lula. Mas, Felipe, queria te ouvir sobre esses números da Quest aqui que mostram, antes a gente vai trazer daqui a pouco, gente, os números dessa possível mudança de eleitores de Ciro. Vemos ali que Simone Tebet, os eleitores dela não são tão cristalizados assim, na palavra que o Guilherme gosta, e podem mudar de voto. Como é que estão os eleitores de Ciro neste momento da campanha? A gente vai trazer esses números daqui a pouco. Antes, a sua visão desses números, Felipe. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. De fato, há ali uma porcentagem de 1/4 a 1/3 dos eleitores do Ciro Gomes e da Simone Tebet dispostos a migrar para o Lula no primeiro turno ainda. Resta saber se eles realmente vão decidir fazer isso. E, claro, a campanha do Lula vai buscando ingredientes para atrair esse eleitorado, sem que haja, assim, um ingrediente peso pesado, decisivo. É uma soma. Trazer o Geraldo Alckmin para ser vice foi um desses ingredientes lá atrás para já acenar para o centro ao longo dessa campanha. Depois vieram Marina Silva, Henrique Meirelles, agora esses apoios de ex-ministros, Joaquim Barbosa, por exemplo, é um apoio significativo, porque a publicidade bolsonarista usava o Joaquim Barbosa como um avalista da suposta honestidade do Jair Bolsonaro, em razão de um comentário que, até em 2018, quando Joaquim Barbosa declarou apoio ao Fernando Haddad, ele disse que estava sendo descontextualizado, que era sobre os integrantes do PP, que participavam ali de um esquema, e Jair Bolsonaro não tinha votado conforme os outros membros. Mas o vídeo do Joaquim Barbosa falando isso foi espalhado pelo bolsonarismo como a exceção que não era comprada pelo Congresso, etc. Óbvio que isso não tem nada a ver com qualquer outro episódio, era um episódio bastante específico. E o fato de Joaquim Barbosa ser ministro do Supremo, na época do Mensalão, em que foi condenada a cúpula petista, e mesmo assim escolher apoiar o Lula, faz com que haja esse descolamento entre o Lula e a cúpula corrupta daquele momento que levou à condenação no Supremo Tribunal Federal. Então, são vários ingredientes para servir a esse movimento de voto útil, mas ainda é imprevisível se isso vai acontecer de fato ou não. Parece uma onda que vai se formando há 3, 4 dias da eleição. E o Yuri nos mostra agora, mudando o gráfico de eleitores de Simone Tebet, dos eleitores de Ciro Gomes. Como eles se comportam nisso? Pois é. Agora a gente tem um pouquinho de aumento aí desses eleitores que não mudariam, mas ainda um percentual bastante alto ali daqueles que mudariam. Estava em torno de 1/3, 33%, agora mais próximo de 1/4. E enquanto os que não mudariam eram 2/3 e agora já passando dos 70%. Aí a grande questão, e aí jogo para você, Guilherme, é se a turma que estava dizendo aqui que mudaria, se já mudou, né? Perfeito. Na verdade, na pesquisa mostra uma oscilação para baixo do Ciro Gomes. Ainda acho que é cedo. A gente sabe que foram eleitores no Nordeste, justamente, que fizeram essa migração. Né? A gente vê que o Lula cresceu no Nordeste. Então, pode ser que seja isso. Vamos esperar. Bom, na verdade, falta pouco agora para a eleição. Mas eu queria ressaltar uma coisa que é importante aqui. O Ciro Gomes, ele é um pouquinho diferente da Simone Tebet. Por quê? Ele é muito mais conhecido, né? Sim. Então, os eleitores do Ciro Gomes, digamos assim, já estão, né, há mais tempo aqui apoiando ele. Ou seja, ele está na corrida há mais tempo, ele já é mais conhecido por todo mundo. Enquanto os eleitores da Simone Tebet são mais novos, né? A própria senadora começou a campanha muito mais tarde. Ela, digamos assim, está subindo, né, nas ela pesquisas. Ainda tem muita taxa de desconhecimento. De desconhecimento. Isso é muito importante ressaltar. Dito isso, né, falta tão pouco, mesmo com alta taxa de desconhecimento, falta muito pouco. É muito difícil para esses dois os eleitores dos dois candidatos, nem, né? Então,
Mas isso é fundamental, porque a gente está ressaltando tanto isso, como a Raquel apontou, não é o ex-presidente Lula que consegue esse voto, né? Esses eleitores justamente são o nem-nem, eles não querem o Lula e não querem o Bolsonaro. Mas, dadas as condições, essa construção da frente ampla, né, que o PT está tentando criar, pode ser que eles sejam fundamentais no domingo para uma decisão, talvez, em primeiro turno.